Oiê! E aí, vocês estão gostando? Me escreve aqui, comenta aqui o que vocês estão achando, o que vocês acharam dos últimos conteúdos. Eu sei que a gente ainda, né, tá começando, mas é legal, porque ter essa troca, para eu saber se eu continuo desse jeito, se eu tô falando muito rápido, se estou falando muito devagar, se o que eu tô falando tá fazendo sentido para vocês, porque é assim como o sono. Quanto antes a gente conseguir melhorar, melhor, mais rápido fica, não é? Então é isso aí. Então eu já começo convidando você aí para se inscrever no canal e já colocar seus comentários sobre o que você tem achado, tá bom? E o assunto de hoje é, para finalizar o mês de agosto, vamos falar um pouco sobre amamentação. Mas eu não vou falar sobre os benefícios, né, tipo da amamentação, nada disso. Eu vou contar sobre o meu caso real, falar sobre a minha relação com a amamentação. Lembra que eu falei para você no primeiro vídeo que aqui também vão ter casos reais? Porque eu acho que é legal poder compartilhar também coisas de que eu vivenciei com vocês. Então, hoje o vídeo vai ser sobre isso, para falar sobre, né, no meu caso, a minha relação com a amamentação com os meus dois filhos. Então, se você conhece alguém aí que está passando por isso, né, está começando a amamentar, está com dúvidas sobre a amamentação, esse é o momento, compartilha o vídeo com essa pessoa, porque aí vai fazer muito sentido para ela. Espero que faça muito sentido para você também. Então vamos lá, vamos para começar. Eu sim, eu sou super grata a tudo que eu vivi em relação à amamentação. Eu amava amamentar, amava mesmo. E eu só parei de amamentar porque os meus filhos quiseram parar. Os dois quiseram parar. Pois é. Para quem não sabe, eu tenho um filho de 10 anos e tenho um filho de 6. Então, há 10 anos atrás, quando o meu primeiro filho nasceu, aconteceu o quê? Ele nasceu no hospital e aí ele ficou mamando a noite inteira. Sim, eu também já passei por isso. Ele ficou a noite inteira mamando, o meu marido dormindo na cama do hospital e eu ali com meu filho grudado no meu peito a noite inteira. E aí, porque a gente quis que ele ficasse no quarto, né? E aí ele ficou mamando a noite inteira para poder dormir. E eu, lógico que não dormi. E aí, no dia seguinte, a enfermeira pegou ele logo cedo. Eu falei, pelo amor de Deus, tira ele daqui, porque eu preciso dormir, porque eu não fechei, né? Não preguei o olho, tipo, eu tô morrendo de sono. Eu falei, gente, e agora? Será que é assim mesmo? Então, fomos para casa, e aí, quando fomos, né, chegamos em casa, eu comecei tudo aquilo que eu tinha lido, que eu tinha estudado, estava muito diferente do que estava acontecendo na prática, porque é bem aquilo, né? Na teoria é lindo, mas na prática é diferente. E aí eu resolvi chamar uma consultora de amamentação. O que eu tinha estudado sobre amamentação na época era num curso que eu tinha feito sobre cuidados com o bebê, mas, né, é aquilo, eu precisava de uma pessoa especialista para poder me ajudar naquele assunto, para saber se meu filho estava mamando corretamente, se a pega dele estava certa, se realmente ele estava se alimentando, porque na família, eu já tinha tido um caso de um sobrinho que, tipo, mamava, mas que ele não estava ganhando peso. Então, né, a gente começa a trazer tudo isso pra gente. E aí foi quando essa consultora veio na minha casa e ela foi uma inspiração para mim, até para me tornar depois uma consultora de sono. Eu falo sobre isso depois, mas foi justamente para poder conhecer, né, um pouquinho o trabalho dela e foi quando eu me encantei, eu me apaixonei, porque ela me deixou totalmente segura. Tipo, só a presença dela ali me deixou segura, tanto que depois, quando eu fui ter o meu segundo filho, ela virou minha doula. Hoje eu acho que ela não trabalha mais com isso, mas ela super me ajudou, porque aí ela me explicou que estava tudo bem, que ele estava pegando corretamente, a língua dele estava tudo ótimo, o movimento que ele estava fazendo estava tudo super certo, e que tudo bem ele não mamar naquele tempo que as pessoas costumam falar que a pessoa tem que mamar. Tem crianças que mamam numa velocidade mais rápida, outras numa velocidade mais lenta, e tá tudo certo. E era o que acontecia com meu filho. Então, a partir dali, eu fiquei super tranquila e a amamentação foi plena. Eu não tive problemas assim em relação à amamentação. Tenho, né, eu conheço amigas e mesmo clientes que tiveram muitos, muitos, muitos problemas no começo para amamentar. Eu não tive. O Danilo foi um ali que pegou ali certinho. Eu não tive problemas com isso. E ele mamava em intervalos tranquilos. Então, assim, foi com ele e acabou sendo super tranquilo. Ele também mamava para dormir. Ele também acordava de madrugada para mamar. Depois eu conto os perrengues que eu tive, mas era super tranquilo. Então, minha relação com a amamentação foi ótima, até que chegou com 1 ano e 9 meses, e aí o Danilo não queria mais mamar. Tipo, em um momento, ele só estava mamando de manhã e à noite, né? Então, quando ele acordava e antes de dormir.
E aí ele não queria mais mamar. E aí eu mandei mensagem pro pediatra e falei: "Então, doutor Douglas, o Danilo não quer mais mamar, isso é um desmame, ele tá desmamando". Aí ele: "Não, fica tranquilo, porque isso realmente pode acontecer, e aí, não significa que ele não vai mais mamar, pode ser que depois de um tempo ele volte". Tá bom, me tranquilizou. 15 dias depois ele não quis mamar o outro horário também. Eu falei: "Ai, meu Deus, e agora?". E aí eu falei de novo com o pediatra, e aí ele falou: "Sim, tipo, é um desmame, mas que bom que é um desmame natural, você amamentou até quase 2 anos". Eu falei: "Mas eu queria mais, eu queria que chegasse nos 2 anos e não chegou". Mas enfim, aceitei aquilo, continuei insistindo, tá, insisti ainda por mais alguns dias até que eu vi que realmente ele não queria. E a minha insistência era aquilo, colocar o peito na boca dele, e ele, na época, ele já falava não, e não, e não, e não queria, e virava a boca e não abria a boca, não tinha nada que fizesse ele mamar. Então, não tinha como forçar, né? Como eu falo para as minhas clientes em relação ao sono. A gente não tem como forçar uma pessoa, uma criança, a dormir se ela não tiver com sono. Então, era a mesma coisa amamentar, não tinha como forçar ele a mamar se ele não queria mamar. E foi tudo bem, tudo ótimo, aceitei, né? Queria mais, mas aceitei. Aí veio o Miguel. Com o Miguel, eu já tinha, além da minha experiência que eu tinha passado com o Danilo, eu trabalhado com isso, né? Eu trabalhava já com isso. E além de ser consultora de sono, eu também fiz uma especialização em amamentação, porque eu queria entender um pouquinho melhor sobre aquilo, porque eu sempre gostei do assunto e eu vivi, né, vivi aquilo com meu filho, e aí eu tinha muito aquelas controvérsias, não, porque ou a criança dorme bem ou a criança mama. E falei, gente, como assim? Tipo, não faz sentido, né? A criança precisa das duas coisas. E aí foi quando eu comecei a estudar o assunto, e não foi um cursozinho básico, foi um curso, inclusive, que eu fiz com pediatras, inclusive com o meu pediatra na época, com, né, outros pediatras. Foi um curso que eu fiz um estágio, cheguei a fazer um estágio no hospital para poder acompanhar outras mães e poder ver sobre essa parte da amamentação. Então, foi um curso bem completo mesmo, que me deu uma base para poder entender e poder atender, né, de um jeito diferenciado as minhas clientes. E aí, com o Miguel, eu já estava preparada, eu já tinha muita informação, eu já tinha vivido aquilo, então eu já estava muito mais tranquila em relação a isso. Mas o Miguel, lógico que sempre tem que vir, né? Tipo, para ser diferente, porque os filhos são diferentes. E aí o Miguel veio e ele queria, nos primeiros 15 dias, mamar a cada 1 hora. Sim, a cada 1 hora. Então, imagina, acordar de madrugada a cada 1 hora. Pois é, o meu peito acabou ficando muito machucado, né? Tipo, criou fissuras, porque não dava tempo de cicatrizar, porque era um intervalo muito curto entre uma mamada e outra. E foram nos primeiros 15 dias, depois eu conto ali, tipo, né, os perrengues, primeiro deixa eu contar a relação. E aí, depois desses 15 dias, ele regulou, né, acabou regulando ali, tipo, a demanda, aquilo que ele precisava com aquilo que eu estava produzindo. Então, deu uma regulada nisso para ele, e depois ele ficou um tempão ainda, tipo, dormindo a noite inteira. Isso é um outro vídeo para contar, mas depois ele também voltou a mamar, né? Tipo, ali o esperado, acordar depois de 2, 3 horas, e aí ele ia, mamava tal, e tava tranquilo, então tava mais tranquilo. Mas também eu falei, gente, o Miguel ele mamava muito, muito, até de manhã ele tipo exigia, ele queria muito mamar, muito mais do que o Danilo mamava. E aí eu falei, gente, vai ser muito difícil, tipo, na hora de desmamar, tipo, eu não sei como é que vai ser, porque, tipo, eu não vou conseguir, não sei até quando essa criança vai mamar. O que aconteceu? Com 1 ano e 3 meses aconteceu a mesma coisa que o Danilo. Ele primeiro não queria mais mamar, eu acho que foi de manhã, ele não queria mais mamar de manhã. E aí eu falei, já estava mais, né, preparada, falei, ah, tá bom, daqui a pouco pode ser que ele volte e tal, né, que ele, por enquanto, é só um tempo, é só uma fase. Depois de um tempo, ele também não quis mamar à noite. E aí aconteceu o desmame realmente. E aí eu fiquei arrasada, porque eu também queria, né, queria mamar mais. Eu tava com aquela expectativa de que ele ia mamar muito mais tempo que o Danilo, e pelo contrário, ele parou de mamar com menos tempo ainda, com 1 ano e 3 meses. Falei, tudo bem, ele também estava ali já comendo, super, né, alimentação sólida, estava super bem. Meu leite era um complemento, e ele estava ganhando peso, estava crescendo, se desenvolvendo super bem, tudo bem, passou. Mas assim, então eu tive uma relação muito boa com a amamentação, eu nunca desacreditei do meu leite, eu sempre gostei de amamentar. Tanto que eu tive uma cunhada que quando ela me via amamentando o Danilo, ela falava, nossa, como é que você gosta?
E eu gostava, e para mim não tinha problema nenhum, entendeu? Em, tipo, dar o peito na hora que ele quisesse, ele ficar mamando o tempo que ele quisesse, quantas vezes ele quisesse. Para mim era, tipo, muito tranquilo, eu estava muito segura em relação àquilo que eu estava fazendo. E vamos deixar bem claro, é o meu relato pessoal, é o que eu penso, tá? Tipo, é o que eu vivi, e não estamos aqui para fazer julgamento. Então, tem mães que não gostam de amamentar, tem mães que não querem amamentar, tem mães que não conseguem amamentar. Então, assim, o que a gente só precisa ficar atento é que muitas vezes tem mães que querem amamentar e não conseguem por falta de informação. Então, o que eu quero deixar bem claro é que procure ajuda, tá? Existem pediatras especializados nisso e eles podem te ajudar. Então, existem pessoas que às vezes a criança não está conseguindo mamar, não é por causa do seu leite. Existem alguns outros problemas e que essas pessoas especializadas vão poder te ajudar. Consultoras de amamentação, pediatras especializados, eles vão ter alguém para te indicar. Inclusive, se vocês precisarem, hoje eu não trabalho mais com isso, mas eu indico, né? Tipo, eu uso só a parte da amamentação no meu trabalho relacionado ao sono. Eu não faço mais atendimentos voltados à amamentação, mas eu tenho amigas que trabalham muito bem com isso e que eu posso indicar. Então, se você precisar, pode me chamar, tá bom? Pode perguntar para mim que eu te indico. Mas então, a minha relação foi muito boa, né? Eu sempre gostei, tipo, e aí, se eu queria amamentar eles até pelo menos os 2 anos. Não foi possível, mas eu fiquei tranquila porque partiu deles, foi uma escolha deles, foi uma coisa natural, não foi uma coisa forçada, e tudo bem. E agora vamos aos perrengues, porque é lógico que eu também passei por perrengues. Perrengue é. Tive mastite várias vezes. Com o Danilo tive mastite, com o Miguel eu não lembro se eu tive, mas com o Danilo eu tive várias vezes. E aí, nos primeiros sintomas do meu peito, eu produzia muito leite, então eu sempre produzi muito leite, tanto com o Danilo quanto com o Miguel. E aí, quando chegou, né, eu sempre tinha que mexer antes deles mamarem, eu sempre tinha que, às vezes isso era um perrengue também, porque eles ficavam desesperados, porque eles acordavam e aí eles queriam mamar, e eu, calma, preciso ainda ali, tipo, né, tipo, deixar o meu peito pronto para eles, porque como eu produzia muito, meu peito sempre ficava cheio, e aí, se eles fossem mamar daquele jeito, eles não iam conseguir mamar, então eu tinha que transformar, né, aquele gelzinho ali, o leite que estava já em gel, para transformar aquilo num líquido para que ficasse mais fácil deles mamarem. Então, acho que por isso também que eles nunca tiveram problema ali em mamar, porque sempre foi, tipo, sempre, né, tive bastante leite, então foi muito fácil para eles mamarem, eles também gostavam, era super, né, tipo, mamavam ali com uma facilidade muito grande. E aí, eu tive mastite, então quando meu peito, né, eu acho que isso, com essa minha produção, muita produção, acho que isso acabou ajudando, e aí nos primeiros sintomas, febre, tremedeira, né, calafrio, tal, falei com o meu médico, peito vermelho, e aí ele me orientou, então sempre que se você tiver com alguma dúvida, fala com o pediatra, fala com o ginecologista, para ele poder te orientar, te passar o tratamento correto, e aí eu já sabia o que fazer, e uma das coisas que me super aliviava era o Danilo mamar. Então, eu não via a hora, o filho veio mamar, tipo, de deixar meu peito, né, mais molinho ali, aí ele, tipo, vinha mamar, e aquilo aliviava, e, tipo, era uma maravilha. Fora isso, com o Miguel, eu tive muitas fissuras, né? Porque aquilo, como ele mamava a cada 15, nos primeiros 15 dias, a cada 1 hora, eu tive muitas fissuras. E eram fissuras que eram difíceis de cicatrizar. Com o Danilo também tive fissura, mas não foi tanto quanto o Miguel, porque era aquela coisa de acordar e, tipo, não é um problema de amamentar, mas de eu chorar que eu tinha que dar aquele peito. E eu não queria dar o outro peito, porque eu queria que a produção do leite fosse igual nos dois peitos. Então, a cada mamada, eu dava um peito para ele esvaziar um peito, e aí na próxima mamada, para ele esvaziar o outro peito e ficar aquela produção equilibrada. E aí eu chorava, eu lembro disso, que tipo, eu chorava mesmo, mesmo, real, de acordar e falar, não, tipo, meu, vai ter que mamar. Porque quem tem fissura, quem já passou por isso, sabe do que eu tô falando. Quando a criança encosta no peito, é uma dor que, assim, a gente vê estrelas, até hoje de lembrar, tipo, meu, é uma dor horrível, insuportável, e depois passa, né? Depois, quando a criança está mamando, passa. Mas aquele comecinho da criança pegar no peito, tipo, meu, é uma dor, assim, fala, meu Deus do céu, por que foi mesmo que eu escolhi isso? Mas depois passa.
E aí hoje eu acho que deve estar muito mais tranquilo, porque hoje tem laser, hoje tem tratamentos que acabam ajudando e facilitando a cicatrização muito mais rápida, né? Mas não tinha, na época era só pomadas e, né, tipo, e o leite mesmo que acabava cicatrizando. Então eu passei por isso, inclusive eu tinha um desses, o Miguel era bem pequenininho, nesse período, e eu lembro que meu peito estava machucado, estava fissurado, e eu fui participar de um programa que era para falar sobre amamentação. E aí, nessa gravação, eu estava morrendo de medo do Miguel acordar diversas vezes. Ele estava no sling comigo enquanto eu participava do programa. E aí eu falei, gente, ele vai acordar diversas vezes, e aí ele vai querer mamar, e bem o peito que está machucado, e eu vou ter que fazer cara de tipo, estou super feliz, porque afinal de contas eu estou falando sobre amamentação. Mas, felizmente, ele acordou só uma vez durante a gravação do programa e ele mamou no outro peito. Então, eu não tive que fingir que estava tudo bem, morrendo de dor. Porque, realmente, se você teve uma fissura, coloca aqui, comenta aqui para mim, porque, né, a gente sabe que é um negócio dolorido. Pois é. Outra coisa, que eu não vou dizer que é um perrengue, mas era uma coisa que eu não gostava, era uma coisa que me incomodava. Eu viajei com o Danilo quando ele tinha 4 meses. A gente foi para o sul e para mim era ótimo, era maravilhoso viajar com eles, né, enquanto eles ainda só mamavam, porque eu não precisava levar nada, né? Claro, a gente levava, né, porque com criança, ainda mais o primeiro, a gente leva aquele monte de coisa totalmente desnecessária, mas eu não precisava me preocupar com comida, né, com levar comida, porque depois, quando eles já estavam comendo, para mim era um perrengue ter que sair, ter que pensar, gente, quantos lanches, né, tipo, quantas refeições eles vão fazer por dia? E aí ter que sair com o almoço preparado, com o lanche da tarde, o lanche da manhã, o jantar, tudo ali preparadinho, proporcionado. Então, assim, eu sempre fui muito, né, regrada com essas coisas, então eu nunca fui de depender dos lugares, então eu sempre saía, tipo, vou passear, eu vou sair com tudo prontinho, porque eu não sei o que vai ter, eu não sei se vai ter ali aquilo que meu filho come e tal, eles sempre foram tranquilos de comer de tudo também, mas eu sempre fui, levava tudo ali certinho, a quantidade certinha, então mesmo isso, eu ia passar o final de semana na casa de alguém, eu levava tudo certinho, então para mim, depois que eles começaram com a introdução alimentar, era um perrengue ter que sair com esse monte de comida. Enquanto eles mamavam, era simples, porque, tipo, meu, eles estavam com o alimento, eles iam mamar o quanto eles precisassem, então era a quantidade que eles precisassem, na temperatura ideal, tipo, e tava ali simplesmente comigo, não precisava fazer nada. Era só tirar, né, o sutiã, abaixar ali a blusa e pronto, que eles mamavam. E aí, quando eu fui para o sul, eu via que, tipo, eu estava numa praça, assim, eu estava em Gramado. E aí eu lembro que, tipo, meu, as pessoas olhavam com uma cara, tipo, estranha. Eu falei, gente, tipo, eu só estou amamentando meu filho, né? Isso há 10 anos atrás, foi o que aconteceu com o Danilo. E aí eu achava estranho, eu ficava incomodada do jeito que as pessoas me olhavam como se eu estivesse fazendo alguma coisa de errado. E eu não estava fazendo nada de errado, pelo contrário, eu estava alimentando o meu bebê. E aquilo me incomodava tanto que eu cheguei a comprar até uma capa, tipo, uma capa, que aquilo sim era um perrengue, era uma capa que colocava aqui, e para, tipo, não ficar olhando, sabe? Tipo, porque assim, não aparecia o peito, não aparecia nada, e assim, para mim, eu nunca tive problema realmente em tirar o peito em todos os lugares. Então, meu, eu estava num parque, numa praça, tipo, para mim o que era importante era o meu filho mamar, era ele se alimentar e eu não estava nem aí com os outros. E isso chegava, mas isso me incomodava, o fato de como os outros estavam olhando para mim como se eu estivesse fazendo uma coisa errada. E eu lembro que eu cheguei a comentar isso com meu marido. Eu acho que hoje em dia não acontece mais isso, porque hoje a amamentação, né, tá mais assim, eu acho que é uma coisa mais, né, tipo, saber que realmente faz parte, né, da maternidade, as crianças mamam, as mães dão um peito para as crianças mamarem, tipo, isso é normal, mas foram, para mim, não foi um perrengue, mas era uma coisa que me incomodava. Então, eu acho legal deixar, né, esse relato aqui para vocês, um pouquinho para vocês saberem do que aconteceu comigo, que eu também passei por alguns sofrimentos, mas que eu faria tudo de novo, que se eu tivesse um outro filho, eu também, né, faria a questão de amamentar, e também, se eu tivesse que viver tudo isso de novo, mesmo com as fissuras, mesmo com mastite, eu faria, porque eu gostava realmente. Para mim, isso fez muito bem para os meus filhos e para mim era uma coisa muito boa também, que fazia bem para mim. Então, eu tenho, né, um carinho, lembranças bem especiais, assim, tipo, carinhosas em relação a isso, de ver fotos, inclusive, porque
essa semana, né, em agosto, essa semana não, em agosto, na primeira semana de agosto é a Semana Mundial de Aleitamento Materno. Então, por isso que eu acho importante falar sobre isso agora também, né, nesse último vídeo aqui de agosto, porque é importante a gente reforçar o quanto o aleitamento faz bem. É uma escolha da mãe, beleza, né? Como eu falei, tipo, cada um vai escolher o que quer, mas a gente precisa sim ter consciência de como é importante para a criança ela ser amamentada em diversos sentidos. Mas o vídeo não é sobre isso, é sobre o meu relato. Mas eu queria falar sobre isso, aproveitar justamente por causa dessa, né, dessa semana aí mundial de aleitamento materno que teve na primeira semana de agosto. Então, e se você tiver alguma coisa para compartilhar, se você quiser contar algum perrengue, ou alguma coisa que você sentiu, compartilha aqui sua experiência, que eu vou adorar. Eu acho que é uma troca muito legal isso da gente aqui. Então, se você tiver alguma dúvida também, deixa aqui. E se você está passando aí por perrengue de sono com a amamentação, como eu falei para vocês, as duas coisas devem acontecer. E aí, uma coisa que eu quero deixar clara aqui para vocês. Se o seu filho não está dormindo, ele está acordando diversas vezes à noite, não é por causa do seu leite. Não é porque você tem que trocar o seu leite por uma fórmula para o seu filho dormir mais, para o seu filho dormir melhor. Porque eu posso te garantir que eu atendo várias mães que dão mamadeira, que dão fórmula e as crianças continuam acordando de madrugada. Então, assim, tem coisas que estão relacionadas, mas não significa que a causa do seu filho acordar diversas vezes na madrugada é por causa do peito. Ela pode ser uma das causas, e a gente tem como resolver isso sem desmamar, tá? Então, isso é importante você saber. Você não precisa desmamar o seu filho, você não precisa esperar ele desmamar para poder melhorar o sono dele. As duas coisas podem acontecer juntas, elas podem e devem acontecer juntas. E se você quiser saber mais sobre isso, aqui na descrição tem um link que você vai direto para um calendário aqui na minha agenda, e aí você agenda um horário gratuito comigo para você conversar comigo, para eu entender melhor o seu caso e aí te mostrar quais são as soluções, como é que você pode solucionar isso. Porque é isso, a criança precisa mamar e a criança precisa dormir. E ela pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, se alguém falar para você que não, o seu filho está acordando muito porque ele está mamando no peito, é mentira. Se alguém falar para você, o seu filho precisa tomar fórmula para poder dormir melhor, é mentira. Se alguém falar para você, você precisa desmamar o seu filho para ele dormir bem, é mentira. E se alguém falar para você, você tem que esperar o seu filho desmamar, né, ele não mamar mais no peito para ele dormir melhor. Ou se você tem que escolher, ou ele dorme bem, ou ele mama bem. Então, isso é mentira também. Não acredite nisso e eu posso te ajudar, certo? Então, se você gostou desse vídeo, dá o seu like aí, compartilha com outras pessoas que também, né, precisam saber desse conteúdo, compartilha com eles também. Se tiver dúvidas, qualquer coisa, você pode escrever aqui para mim, compartilhem sua experiência também comigo, que eu vou adorar. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve para você ser sempre avisado das novidades que tiverem por aqui. Mas, como eu te falei, toda semana tem vídeo novo e eu te encontro na próxima semana. Um beijo e ótima semana para vocês.